Todas as pessoas que lutaram e continuaram lutando como ela por um Brasil melhor, sem desigualdades e diferenças, um Brasil mais justo. O Dia Mundial do Consumidor tem como objetivo reforçar os direitos que os clientes têm na hora de adquirir um produto ou serviço. O casal havia comprado passagens de ida e volta para Maceió em uma agência de viagens. Na hora de embarcar, eles foram informados de que a empresa não havia repassado o valor dos bilhetes para as companhias. Uma nova seção criada no portal reúne vídeos de audiências públicas realizadas desde 2014. Boa tarde. Olá, boa tarde. Na sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, os destaques dos julgamentos dessa quarta-feira foram em relação à questão aduaneira e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, que teve 3 ações diretas de inconstitucionalidade. As 3 ações diretas de inconstitucionalidade foram de autoria da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, do Conselho Federal, da OAB e do Partido dos Trabalhadores. Essas entidades questionam dispositivos da lei do FGTS inseridos por medida provisória, que consideram indispensável o comparecimento do trabalhador, titular da conta vinculada do FGTS, para movimentar valores do fundo. O relator ministro Ricardo Lewandowski e os ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio julgaram as ações parcialmente procedentes, por entender que o comparecimento pessoal é necessário para evitar fraude. É uma medida que foi colocada, foi posta de forma razoável, porque prevê até a excepcionalidade no caso de doença do beneficiário. E isso foi colocado para garantir maior segurança jurídica, porque inúmeras fraudes ocorriam. Já há uma medida idêntica que vigora desde os anos 90, dos inícios dos anos 90, em que igual providência foi prescrita para os saques que dizem respeito às verbas previdenciárias. E nunca foi atacada, continua em vigor, portanto estou rejeitando esta inconstitucionalidade. Os demais ministros divergiram, votando pela improcedência das ações. Acho que a medida provisória é formalmente válida. Eu também não tenho simpatia por normas que impeçam provimento cautelar. Eu peço para acompanhar a divergência no sentido de que realmente o parâmetro de controle à época não interditava a medida provisória em matéria processual. Ainda é o Fundo de Garantia uma proteção do trabalhador quanto à sua despedida, principalmente a despedida imotivada com a ruptura do contrato de trabalho. O segundo assunto em pauta na sessão plenária foi a arguição de descumprimento de preceito fundamental, de autoria de associações ligadas a operadoras de regimes aduaneiros. Elas questionam a validade dos pedidos de licenciamento de centros logísticos e industriais, os CLIAs, protocolados durante a vigência da MP 320 de 2006, mas não decididos. A medida provisória, que não virou lei, eliminou a necessidade de licitação para os pedidos de licenciamento. Com a rejeição da MP, os pedidos pendentes teriam ficado sem fundamento legal, e isso levou muitas dessas empresas a entrar na justiça. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Ricardo Lewandowski entenderam que os requerimentos de licença protocolados durante a vigência da MP e não apreciados pela Receita Federal devem ser analisados nos termos da medida provisória. Quem formulou o requerimento dentro do período de vigência da medida provisória e não o teve apreciado, porque a Receita Federal retardou ou selecionou quais iria apreciar anteriormente, eu acho que devem ter o direito à apreciação. A própria medida 320 trazia em seu bojo prazos para apreciação administrativa dos pedidos de licença. Então, não é apenas o protocolo do pedido de licença. É um protocolo com pedido de licença, com preenchimento de requisitos, com prazo para ser apreciado que não foi obedecido. A relatora, ministra Carmen Lúcia, votou pela procedência da ação e a maioria dos ministros acompanhou a relatora. Não havia, na minha compreensão, relação jurídica constituída que tornasse possível a invocação do parágrafo 11 do artigo 62 da Constituição
Para justificar a aplicação da medida provisória rejeitada após o prazo de sua vigência, interpretação diferente postergaria indefinidamente a vigência e a produção de efeitos da medida provisória rejeitada pelo Congresso Nacional, o que ofenderia não apenas o parágrafo 11 do artigo 62 da Constituição, mas também o princípio da separação de poderes e o princípio da segurança jurídica. Hoje também é dia de sessão no Supremo Tribunal Federal. Vamos agora ver a pauta de julgamentos. Direito eleitoral e matéria política é o tema que abre a pauta original desta quinta-feira no plenário. Duas ações diretas de inconstitucionalidade tratam da chamada mini-reforma eleitoral, mais exatamente do financiamento de campanhas eleitorais. Isso contra dispositivo que permite que doações eleitorais de campanhas de pessoas a candidatos por meio de partidos sejam registradas apenas como doações de legendas a candidatos. O outro tema do dia é separação de poderes e federação, com um único processo. Uma ação direta de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos da Constituição do Estado do Ceará. Fecha a pauta Direito Administrativo, com um recurso extraordinário sobre a prescrição de ação civil pública de ressarcimento ao erário que tenha por base suposto ato ilícito de improbidade de agente público. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Você vai acompanhar a sessão do STF logo mais comigo e com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto. Até a partir das 2h da tarde, eu conto com a sua presença. A Polícia Civil e o Ministério Público fazem uma operação para investigar denúncias de corrupção no DF-Trans, a empresa responsável pelo transporte público no Distrito Federal. Sobre esse assunto, vamos agora falar ao vivo com a repórter Aline Barcelos. Olá, Aline, boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. A operação conta com 17 mandados de prisão temporária e 21 de busca e apreensão contra suspeitos de fraudar o sistema de bilhetagem automática do transporte urbano aqui do Distrito Federal. Segundo as investigações, as fraudes começaram em 2013 e de lá para cá causaram um rombo de mais de R$1 bilhão aos cofres públicos. Entre os alvos está Pedro Jorge Brasil, que é auditor fiscal e, segundo as investigações, era o líder desse grupo criminoso. Pedro Jorge e a esposa, Edivone Ferreira, já foram presos hoje pela manhã. O auditor fiscal era funcionário da Secretaria de Mobilidade Urbana aqui do DF e se valia do cargo de fiscal para colocar nessas empresas funcionários falsos que não existiam. E essas pessoas passavam, então, a receber Vale Transporte. Voltamos ao estúdio. Obrigada pelas informações, Aline. Cadu. Um analista de sistema entrou com uma ação contra a Cielo. Ele queria ser reconhecido como bancário, mas a Justiça do Trabalho negou o pedido. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede na capital paulista, manteve sentença de primeira instância e negou o pedido do trabalhador. O TRT ressaltou que a empresa não desempenha funções relativas à administração de cartões de crédito ou concessão de empréstimos e transações financeiras, e que tem como atividade principal o fornecimento de máquinas para pagamento com cartões de diversas bandeiras. O regional observou ainda que a Cielo faz a intermediação entre clientes, estabelecimento e administradora de cartões. O analista de sistema recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, sustentando que a empresa desenvolve atividades de crédito e financiamento e que, de acordo com a jurisprudência do TST, empresas de crédito, financiamento ou investimento são equiparadas aos estabelecimentos bancários, observada a jornada especial de 6 horas diárias, o que é previsto pela CLT. No entanto, o relator do caso na primeira turma, ministro Hugo Carlos Scheuermann, não aceitou os argumentos do trabalhador, com base no estatuto da própria empresa, analisado pelo TRT. O TRT firmou o entendimento que o reclamante não se enquadra na categoria dos financiários e o tribunal registrou que, da análise do estatuto social da Cielo, demonstrou que a empresa não constitui instituição financeira. E, diante desse quadro fático, é inviável acolher a tese do reclamante. O relator destacou que, para uma decisão diferente, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. Assim, a primeira turma não reconheceu o enquadramento do analista de sistema como bancário. Um casal compra passagens aéreas de uma agência de viagens, mas na hora do embarque é impedido de entrar no avião.
O caso foi parar na Justiça e o STJ negou danos morais. O recurso de um casal do Paraná foi negado pelos ministros da terceira turma do STJ. A ação foi movida contra uma agência de viagens e 2 companhias aéreas, depois que os dois tiveram problemas na hora de fazer o check-in. O casal havia comprado passagens de ida e volta para Maceió em uma agência de viagens. Na hora de embarcar, eles foram informados de que a empresa não havia repassado o valor dos bilhetes para as companhias e, por isso, eles não poderiam embarcar. Sem conseguir contato com a agência, eles acabaram comprando novas passagens e embarcaram em outro voo pouco tempo depois. Posteriormente, o valor dos bilhetes foi ressarcido, mas mesmo assim o casal entrou na justiça pedindo indenização por danos morais. O juiz de primeiro grau reconheceu a obrigação da agência de turismo de reparar os danos materiais, o que já havia sido feito, mas afastou a responsabilidade das empresas aéreas, por entender que o fato não ultrapassou os limites do mero aborrecimento. Já o Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu a possibilidade de as companhias aéreas responderem por eventuais danos morais, mas manteve o entendimento acerca da inexistência de abalos psicológicos passíveis de indenização. O caso foi para o STJ, onde o casal alegou que nenhuma empresa prestou assistência e que o fato extrapolou as situações de dissabores do cotidiano. Mas, para a relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, não ficou demonstrado nenhum fato extraordinário que tenha representado ofensa à personalidade do casal. De acordo com a ministra, os consumidores superestimaram o desconforto e a frustração pelo impedimento do embarque, até mesmo porque a viagem não deixou de acontecer. A vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro, foi morta a tiros na noite de quarta-feira no centro da cidade. Ela foi atingida com 4 tiros na cabeça. O motorista do carro também morreu. A vereadora tinha 38 anos e foi a 5ª mais votada na cidade nas eleições de 2016. Uma nova testemunha pode ajudar a polícia na investigação. Além da assessora da vereadora, que também estava no carro, uma segunda testemunha já prestou depoimento na divisão de homicídios. Uma das hipóteses do crime, segundo a polícia, é a execução, mas outras não estão descartadas. E na manhã de hoje teve sessão no Tribunal Superior Eleitoral. Quem acompanhou foi o repórter Henrique Amaral e tem ao vivo as informações. Olá, Henrique, boa tarde. Boa tarde a todos. A sessão de hoje de manhã durou aproximadamente 2h30. O plenário começou a analisar recursos de Aracaju, capital do Sergipe, sobre um suposto desvio de verbas que seriam aplicadas em serviços de assistência social e cultural sem fins lucrativos. Os advogados fizeram as sustentações orais, mas o julgamento dos processos foi adiado por pedidos de vista. Hoje de manhã, os ministros julgaram um recurso do PTN, o Partido Trabalhista Nacional, contra uma decisão anterior do TSE, que desaprovou a prestação de contas do partido referente a 2011. O plenário manteve a desaprovação das contas, mas diminuiu a suspensão das cotas, do repasse das cotas do fundo partidário. Agora, o PTN vai deixar de receber R$310 mil, sendo que essa quantia pode ser dividida em 2 meses. E na abertura da sessão, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux, manifestou um profundo pesar pela morte da vereadora Marielle Franco, assassinada ontem à noite no Rio de Janeiro. O ministro disse estar chocado que, nos dias de hoje, ainda tentem calar a voz política através de atitudes como o assassinato de Marielle. Ao falar pelos advogados, Maria Cláudia Bucaneri lembrou que a vereadora era uma forte defensora das causas femininas e disse que, junto com Marielle, tombam todas as mulheres. Nossa solidariedade aos familiares, aos amigos da vereadora Marielle Franco, que nesse momento passam essa intensa dor de uma perda por motivos que se anulam pela bastardia da própria origem. Em nome de todos os colegas, peço a licença para enviar a todas as pessoas que lutaram e continuaram lutando, como ela, por um Brasil melhor, sem desigualdades e diferenças, um Brasil mais justo, o nosso recolhimento e o nosso abraço sentido e sofrido. Queremos nos associar às palavras de Vossa Excelência. Hoje é um dia em que nós, mulheres, estamos todas enlutadas. Marielle era uma vereadora combativa, defensora dos direitos humanos, feminista, ativa, defensora da causa de todas nós. Hoje, tombamos todas as mulheres ao lado de Marielle, na certeza de que sua voz continuará ecoando entre nós.
E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, no Dia do Consumidor, veja as principais queixas e os avanços na hora de comprar um produto ou contratar um serviço. O Dia Mundial do Consumidor tem como objetivo reforçar os direitos que os clientes têm na hora de adquirir um produto ou serviço. Hoje é Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. A relação de consumo mudou muito, mas ainda há quem tenha de recorrer à justiça para assegurar os respectivos direitos. O Código de Defesa do Consumidor, que completa 28 anos, traz uma série de proteções para o consumidor. Entre elas, a garantia contra a publicidade enganosa e abusiva. Além disso, reconhece que o cliente é a parte mais frágil da relação. Com o Código do Consumidor, nós conseguimos sim trocar, embora com dificuldade, mas nós conseguimos trocar o produto. O Código do Consumidor, ele protege, assim, porque é ele que nos apaga, né? Que ele que nos protege, porque caso de troca, perca, ainda mais quem compra na internet. Eu acho que ainda falta muito, mas tem crescido bastante. Eu acho que o governo, o próprio direito em si tem se empenhado pela causa do consumidor. Mas nem sempre essas relações entre consumidores e fornecedores saem conforme o combinado. E muitos clientes recorrem ao PROCON para registrar as reclamações. A maioria relacionada ao serviço de telefonia, juros abusivos dos cartões de crédito e cobranças indevidas. Foi o que aconteceu com Arthur Menezes. A conta do celular chegou e ele fez o pagamento em uma lotérica. No mês seguinte, ele se enganou e pagou a mesma fatura no valor de R$ 84,98. Mas a empresa diz que não vai fazer o estorno nem abater o valor no pagamento seguinte. Quem me atendeu falou que abateria o valor na próxima fatura. E não aconteceu, foi quando eu voltei à empresa e eles simplesmente disseram que não reconhece o pagamento, a duplicidade do pagamento. Algumas dicas são fundamentais para que o cliente tente evitar dor de cabeça. Guardar a nota fiscal é de extrema importância. Ela é uma das provas que deve ser apresentada na hora de registrar uma reclamação. Aqui no Distrito Federal, só no ano passado, mais de 50 mil consumidores procuraram o PROCON para resolver algum conflito. E 70% dos casos foram solucionados assim que os fiscais do órgão entraram em contato com a empresa. Mas, às vezes, é preciso mover uma ação judicial. O consumidor ele deve ter atenção ao contrato que ele irá assinar e ao recibo, porque o recibo é o comprovante da relação de consumo. Veja bem, se ele tiver que procurar o PROCON futuramente, ele necessitará do contrato e do recibo, que é a relação de consumo dele com a empresa. Numa compra pela internet, os e-mails também são fundamentais. São importantes os e-mails, o comprovante do cartão de crédito utilizado, tudo que o consumidor tiver para comprovar a relação de consumo é importante. E para falar sobre esse tema, nós conversamos agora com o advogado especialista em direito do consumidor, Renato Couto. Obrigada pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Renato, temos o que comemorar ou precisamos avançar muito ainda? Com certeza, olha só. O Código de Defesa do Consumidor, ele trouxe, de certo modo, uma série de inovações, as relações entre fornecedor e consumidor. Obviamente que com o aumento do número de negociações, de negócios jurídicos que são realizados no cotidiano, entre diversas pessoas, eu obviamente sou um consumidor, tenho certeza que vocês também, havia ali a necessidade de frear o avanço dessas vendas descontroladas, de vendas agressivas e a ausência de regulamentação desse setor. Então, particularmente, entendo que o Código de Defesa do Consumidor trouxe um divisor de águas com uma série de garantias e uma série de privilégios ao consumidor, que é, de fato, a parte hipossuficiente aí nessa relação e, como tal, merece ser preservada. Sempre temos os campeões de queixas. Quais são atualmente aquelas principais demandas que são apresentadas com relação a esse tipo de situação? Bom, atualmente o que tenho acompanhado é que a grande maioria das empresas que são demandadas, ou seja, que aparentemente ofertam um produto ou um serviço com uma qualidade pior, são as companhias das telefonias, né? Os serviços bancários também, que envolvem, na sua grande maioria, cláusulas abusivas. E também tenho acompanhado bastante demandas em desfavor das companhias de plano de saúde, as operadoras de plano de saúde. Essas são as campeãs atualmente.
Como nós vimos há pouco na reportagem do STJ, nós vimos que toda a cadeia é responsabilizada, né? Acompanhamos que, no caso específico, foi a agência de viagem, a companhia aérea. Então, essa tem sido mais ou menos a visão do Poder Judiciário? Sem dúvida, e de forma acertada. Por quê? Como eu mencionei, desde então, na verdade, a Constituição já previa ali que o fornecedor deve ser dado a ele, né, um direito fundamental, direito de informação, direito de proteção, né? O CDC acabou positivando isso de uma forma bem pormenorizada, de uma forma bem detalhada. E entre esses benefícios, o Código de Defesa do Consumidor prevê que quando há, nessas relações de consumo, mais de um fornecedor, o caso exemplificativo, confesso que não conheço na sua profundidade, mas vou mencionar de modo geral. Quando há, na verdade, mais de um fornecedor, você adquiriu aquela passagem aérea da companhia A. Entretanto, a sua compra foi realizada no site B, que é de uma outra empresa, que faz esse intermédio. O próprio Código de Defesa do Consumidor traz aí a possibilidade de que você demande todos os fornecedores dessa cadeia e serão todos eles responsabilizados de forma objetiva e de forma solidária. Aproveitando o gancho justamente daquela reportagem, verificamos que o tribunal não considerou a questão do dano moral. Quer dizer, há um elemento de subjetividade muito forte na análise dessa questão específica do dano moral gerado por um contrato não cumprido? Sem dúvida. Olha só, eu confesso que na prática temos visualizado, e aí vou falar de modo geral e depois vou especificar no caso das relações de consumo, que a princípio o mero descumprimento contratual seria o caso exemplificativo daquele fornecedor que oferta, que vende uma passagem aérea e não a disponibiliza, ele não geraria um dano moral. Seria um risco que estaremos ali expostos ordinariamente. Entretanto, eu confesso que na prática, nos casos relacionados a consumidores, temos visto que sim, e obviamente eu corroboro com esse entendimento, de que esse tipo de situação frustra, no caso específico, não frustrou a viagem no resultado final, mas traz uma insegurança. A viagem provavelmente não terá o mesmo sabor que teria se tudo tivesse ocorrido de forma regular. E aí eu entendo particularmente que deve haver, extrapola sim um mero descumprimento contratual, deve haver incidência da indenização moral. Entretanto, temos esse problema que foi mencionado, com relação a que critério ser utilizado. Eu particularmente entendo que temos, e o Judiciário assim também tem entendido, temos que levar em consideração a extensão do dano e, mais especificamente, eu dou uma especial atenção ao poder econômico daquela empresa que causou aquele resultado. A título exemplificativo, uma indenização de R$2.000 para uma empresa que tem aí patrimônio de milhões, irrisório, não vai ter a efetividade que deveria ter. Agora é o seguinte, compras pela internet, como é que o consumidor pode evitar ciladas? Olha só, a internet ela traz uma série de benefícios. Obviamente que sugiro que antes de que o consumidor, e falo com propriedade porque adquire uma série de equipamentos aí pela internet, é importante que você consulte, você verifique se aquele site é um site confiável. Existe hoje o Reclame Aqui, entre outros, que acabam norteando aí, auxiliando o consumidor. Porque uma vez adquirindo esse produto, e aí ao recebê-lo, o consumidor adquiriu uma roupa, ao recebê-la, ela verificou que aquele produto não corresponde ao que estava ali na imagem. O CDC, com uma das inovações foi essa, trouxe a hipótese de quê? Do direito de reflexão. O consumidor recebeu em sua casa ali aquele produto, verificou, olha, não corresponde a minhas expectativas, ou inclusive por motivo algum, ele simplesmente não tem mais interesse naquele produto, ele pode, em 7 dias do recebimento daquele produto, pode desistir daquela compra e o custo com a remessa, devolução, será todo suportado pelo fornecedor. Ok, doutor Renato, muito obrigada pela participação conosco mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, Ministério Público abre inquérito para apurar rompimento de mineroduto em Minas Gerais. Imediatamente após o rompimento da tubulação, o Ministério Público Federal em Viçosa instaurou um inquérito civil para investigar as causas e consequências do fato e apurar responsabilidades. O Ministério Público em Minas Gerais instaurou um inquérito para investigar o rompimento de um mineroduto na zona rural de Santo Antônio da Gama, município localizado a 210 quilômetros de Belo Horizonte. O mineroduto faz parte do complexo Minas-Rio. Imediatamente após o rompimento da tubulação, o Ministério Público Federal em Viçosa instaurou um inquérito civil para investigar as causas e consequências do fato e apurar responsabilidades. As primeiras medidas foram solicitar informações em caráter de urgência ao IBAMA, responsável pelo licenciamento, à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e à Prefeitura de Santo Antônio do Grama, sobre o
rompimento, a possível contaminação de curso d'água e a natureza dos resíduos. O rompimento do mineiroduto ocasionou a interrupção do abastecimento de água da cidade. Agora, quem acessar o portal do Conselho Nacional de Justiça vai poder assistir a audiências públicas dos últimos 4 anos. Os vídeos, que também resgatam palestras, já estão disponíveis. Caiu na rede é público e essa é a intenção do Conselho Nacional de Justiça. Uma nova seção criada no portal reúne vídeos de audiências públicas realizadas desde 2014. As gravações de quase 40 horas foram feitas com especialistas, acadêmicos, juristas, representantes da sociedade civil e do governo que participaram ao longo dos últimos 4 anos dessas audiências do CNJ. E mais do que tornar o material acessível, o Conselho quer resgatar e preservar a memória de tudo o que foi feito até agora. Além de organizar os vídeos que já estavam disponíveis nos arquivos do canal no YouTube, o CNJ também disponibilizou algumas palestras. A última audiência nós demos aqui no link CNJ. Foi em dezembro do ano passado e tratou da prestação dos serviços do Judiciário relativos à saúde. Clicando no mesmo ícone de audiências públicas, o internauta pode conferir ainda todos os atos normativos que formalizaram as 5 audiências públicas feitas até agora e as notícias produzidas pela agência CNJ na cobertura desses eventos. O Jornal da Justiça quer mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil. Grave uma história legal no seu celular e mande pra gente. Hoje nós ficamos por aqui. Obrigada pela companhia, boa tarde, até amanhã.